Boa noite a todos e todas. Vamos iniciar a aula. Acho que foi. Acho que foi. Pode falar. Não, perdão, é que eu estava sem microfone e eu não sabia como acionar, só que é no F4, já descobri aqui. Sem problemas, professora. Vamos iniciar, então. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Kailane Costa. Eu sou diretora de projetos e eventos do Grupo de Estudos Tributários da UFRJ. E é com muita alegria que damos início à nossa primeira aula do curso Reforma Tributária, Aspectos Gerais e Setoriais. Bom, para abrir esse ciclo, temos a honra de receber a professora Vanessa Siqueira. A professora é graduanda em Direito pela Cândido Mendes, ela é doutora em Tributação e Finanças pela UERJ, procuradora do Estado do Rio de Janeiro e professora da graduação da UFRJ. A professora vai iniciar com a nossa primeira aula, explicando um pouquinho do histórico da reforma tributária, justificativas e os principais avanços que vamos ter no nosso ordenamento jurídico com a reforma. Bom, professora, em nome do grupo, eu quero agradecer imensamente por ter aceito o convite. É uma honra tê-la conosco nessa aula. E, bom, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora para poder iniciar nossa aula. Obrigada. Bom, Kailane, a honra é toda minha. Boa noite a todos e a todas. Gostaria, primeiramente, de registrar a minha honra em figurar nessa relevante aula inaugural. É realmente um prazer imenso, motivo porque agradeço com ainda mais veemência esse maravilhoso convite do nosso querido Getri. Quem me apresentou o Getri foi a Lorena, minha monitora, e aqui nessa seara, a par de compartilharmos ideias, estamos absorvendo conhecimento que, por certo, vai contribuir para o nosso engrandecimento como profissionais e pesquisadores do direito. O Getri tem se mostrado uma valorosa e utilíssima ferramenta para os estudantes e profissionais que atuam na área tributária, que é um campo bastante árido do direito. Bom, de igual modo, eu não poderia deixar de consignar a minha alegria, e eu sempre farei essa observação, pelo fato de estarmos reunidos, debatendo questões concernentes ao direito tributário, uma temática tão maltratada aqui no Brasil, assim como o direito financeiro. É uma pena, muito infelizmente. Vamos ao tema da nossa conversa, como disse a Kailane, sem maiores delongas, que é a reforma tributária. É um tema bastante duro, um tema bastante tormentoso, temos uma escalada aqui imensa. Bom, muito embora o tema central do nosso debate recaia sobre os contornos técnicos da reforma, a minha participação também colocará luzes nos aspectos macroeconômicos da reforma tributária. São questões não muito debatidas na seara do direito, nada obstante essenciais, de modo a que compreendamos o arquétipo circunstancial dentro do qual está inserida a reforma tributária. Bom, já emprestando um didatismo mínimo à minha fala, eu dividirei a nossa palestra em 3 tópicos. Primeiramente, o cenário no qual a reforma tributária vem sendo discutida, estamos aí com a apresentação agora do PLP 108. Depois, aspectos gerais da reforma, é muito complicado, nós temos um tempo bastante exíguo, bastante reduzido para debater todo o aparato que circunda a reforma, mas eu tentarei. E o terceiro tópico, a demanda dos entes subnacionais. Eu focarei a minha atenção nos entes subnacionais, os maiores prejudicados com a reforma. Bom, vamos ao primeiro tópico, então, o cenário no qual a reforma tributária vem sendo discutida. Pessoal, na minha modesta opinião, entre os maiores cânceres do Brasil estão o descontrole do gasto público, a ineficiência do sistema tributário e também o alto volume de receitas vinculadas. Tomando por base essas disfuncionalidades, eu tecerei brevíssimos comentários a respeito de 2 dessas mazelas. No que se refere à rigidez orçamentária, às receitas vinculadas, eu até sugiro que nós deflagremos um outro encontro aqui, porque é muito interessante. A temática orçamentária é bem interessante, as pessoas acham que é um assunto de tecnocrata, mas eu costumo dizer que
a materialização dos direitos prestacionais depende sobremaneira, né, de como se conduz o orçamento. Então, queria plantar essa sementinha aí no coração de vocês também. Bom, vamos falar então de duas dessas mazelas: o gasto público descontrolado e também a ineficiência do nosso sistema tributário. Comecemos pelo gasto. Bom, o Estado brasileiro consome quase que 40% do PIB. Não satisfeito, pessoal, ainda gasta muito mal. Um exemplo bastante veemente, eu gostaria de me fiar nesse exemplo, porque concerne aos gastos com educação, né, de acordo com a Constituição, manutenção e desenvolvimento do ensino. Bom, nós gastamos aqui no Brasil com educação, atenção, mais do que a metade da média dos países ricos da OCDE, o que equivale a 5,6% do PIB, né? E, além disso, nós temos que arcar com uma das mais altas cargas tributárias do mundo, né? Entre os países emergentes, então, estamos lá na estratosfera. Bom, de acordo com estudos da OCDE, e esse é um dado alarmante, o Brasil é o quarto país a mais despender recursos com educação no rol de 60 países. Então, isso é bastante grave. Nada obstante isso, estamos nas últimas colocações no PISA, que é aquele ranking mundial aferidor, né, medidor do aprendizado dos alunos. Bom, a ausência de critérios para mensurar o custo-benefício e também dos gastos, né, e também a eficiência das políticas públicas, afeta gravemente a vida dos cidadãos brasileiros, que são obrigados a conviver com serviços públicos decrépitos, com serviços de péssima qualidade. Nos últimos 40 anos, e essa é uma informação também muito relevante, muito importante, o gasto público tem apresentado uma trajetória de crescimento constante, contínuo, principalmente depois da redemocratização. Foi interessante, porque com a redemocratização ficou bastante claro que existe uma massa de eleitores desassistidos, né, de baixa renda, e que legitimamente demanda assistência social, motivo porque foi concebido um pacote bastante expressivo de transferência de renda, né? O Brasil é um país absurdamente desigual, e além disso nós temos também os gastos relacionados àqueles grupos organizados de interesse, né, que atuam no Congresso Nacional, né? Eles têm uma capacidade bastante forte de penetrar no processo decisório. Bom, daí decorre que nós temos dois padrões de gastos muito bem delineados, né? Os gastos para atender o eleitor mediano, né? Mediano não no sentido pejorativo, no sentido de médio, e também os gastos ditados por esses grupos organizados, que têm uma presença forte, né? Um trânsito extremamente facilitado junto aos poderes legislativo e executivo. Bom, considerando esse cenário, eu também não poderia deixar de realçar que o Estado financia suas ações lançando mão de três instrumentos. Nós temos que lembrar disso toda hora. A cobrança de tributos, né? Então, a tributação, sob o custo de gerar gastos com a administração tributária. Quando eu falo em administração tributária, obviamente, eu estou falando aqui dos gastos com fiscalização e cobrança tributárias. Bom, a segunda forma, emissão de dívida, né, sob o custo de produzir juros. Né, nós pedimos dinheiro emprestado e, com isso, pagamos juros altos, né, sobretudo se nós não conferirmos aos nossos credores um cenário mínimo de previsibilidade, de segurança jurídica. E a outra forma é a emissão de moeda, né? Essa estaria descartada, mas a emissão de moeda sob o custo de inflação. Na prática, a emissão de moeda, como eu disse, né, nós rechaçamos, sendo certo que uma boa política fiscal combina esses dois instrumentos, né, a emissão de dívida e também a tributação. Bom, durante muito tempo, o país conseguiu financiar seus gastos recorrendo à inflação, né, mas logo depois, notadamente com o advento do Plano Real, nós passamos a recorrer ao aumento da carga tributária. Bom, até que chegamos no limite, né? Estamos no limite. Momento em que passamos a recorrer à emissão de dívida. Então, ao longo desse processo, a despesa vinha sempre recrudescendo, aumentando, até depararmos com um arquétipo de dívida insustentável, insustentável. Bom, de modo que tenhamos uma singela ideia do que isso representa,
até 2030, acho que é 2030, a dívida vai consumir 90% do nosso PIB, né? E a dívida vem aumentando ano a ano, não importa a ideologia do governo, né, que está na condução do país. Essa é uma informação relevante também. Bom, e tudo isso sem que as pressões para o aumento do gasto arrefeçam, né, diminuam. Isso não acontece, infelizmente. Então, esse estado de coisas arremessa o país num grau de vulnerabilidade muito intenso. Então, esse panorama deletério, né, inarredavelmente nos conduziu ao arcabouço que clamava pela reforma tributária, sobretudo diante da desenfreada guerra fiscal. Espero que isso seja contemporizado, né, com a reforma tributária, e a guerra fiscal só faz, perdão, gente, só faz estimular uma competição numa seara que deveria ser regida claramente pela cooperação. Bom, aqui no Brasil difundiu-se a ideia de que o desenvolvimento econômico far-se-ia pela via da industrialização e que o Estado deveria induzi-la. Bom, isso foi um problema. Por quê? Porque isso abriu um flanco, um espaço enorme para os benefícios fiscais, que em algumas situações se revelaram nefastos, mesmo porque concentraram renda, diminuíram a dinâmica de funcionamento da economia, e além de terem conferido uma gigante margem de manobra, né, para que fossem arbitrados por políticos influentes. Então, a má alocação dos recursos nesse âmbito é muito evidente, mesmo na área de assistência social, onde deparamos com programas que não reduzem efetivamente a pobreza. É uma pena. No Brasil, vivemos ciclos de reformas inconsistentes que nos permitiram saborear melhoras apenas pontuais, mas que não se sustentaram. Nos últimos 40 anos, passamos por 14 recessões, pessoal. E em tempos de crise, evidentemente, abrem-se espaços para reformas. Assim se deu entre os anos 2000 e 2020, 2020, cujas medidas, em conjunto, geraram uma queda de mais de 7% do PIB. Isso é muita coisa, né? É um dado bastante veemente, bastante severa essa queda no PIB. E foi um momento de crise sucedido por um veemente ajuste fiscal, onde se concebeu o teto de gastos, né, hoje substituído pelo que se chama de novo arcabouço fiscal, né, o regime fiscal da União mudou. Também tivemos um ajuste na taxa de juros, reforma trabalhista, reforma previdenciária, marco do saneamento, lei das estatais, né, e logo depois adveio a pandemia, muito infelizmente, e a liberalidade com relação ao gasto público, que era absolutamente necessária, né, e seguida da assunção de mais dívida. Bom, pessoal, então esse é o cenário no qual foram envidados esforços em prol da reforma tributária. Bom, falamos aqui do descontrole do gasto, esse é um dado muito importante, né, no que se refere à reforma tributária, e agora falemos da ineficiência do sistema tributário. Bom, nós vivemos num país absolutamente viciado em Estado, né, no qual o dinheiro público parece um bem infinito. Só que essa aí é uma idealização da realidade, né, não é a realidade. Nós é que pagamos a conta do Estado brasileiro. O cidadão brasileiro trabalha 5 meses do ano apenas para pagar tributos. E ainda assim o país é líder em disputas tributárias. Olha o cerne da reforma aí. Bom, sendo certo que 73% do nosso PIB concerne a judicialização tributária, pessoal. Bom, 260 vezes mais se nos compararmos aos países da OCDE. Bom, o Brasil tem o pior e mais ineficiente sistema tributário do mundo inteiro, e vários são os dados a corroborar essa afirmação. São mais de 300 mil novas normas tributárias publicadas desde a promulgação da Constituição de 88. Nós, brasileiros, gastamos 1.500 horas por ano para pagar tributos, quase 500 horas a mais do que a Bolívia, que é apenas a segunda colocada. Bom, o péssimo desenho tributário explica a pífia produtividade das últimas décadas, do que decorreu o baixo crescimento econômico e a inaptidão para a competitividade internacional. Bom, o modelo cria insegurança jurídica, evidentemente, e alavanca os custos de administração, afastando os investimentos das empresas.
Bom, antes de escrutinarmos os pontos considerados fundamentais sob o ponto de vista dos entes subnacionais, eu não poderia prescindir de tecer algumas considerações sobre as modificações empreendidas pela emenda 132 de 2023, que mais afetaram a estrutura federativa do Brasil, né? E aí já vamos migrando para o nosso segundo tópico, os aspectos gerais da reforma tributária. Então, tem muita informação aglutinada aqui, pessoal. Então, nessa segunda parte do nosso encontro, eu farei um breve apanhado acerca das reverberações da reforma sobre o Pacto Federativo. Eu listei 9 pontos. Vamos lá, vamos tentar organizar essas ideias. E, claro, ao fim e ao cabo, vou fornecer um resumo daquilo que está sendo exposto aqui, né, detalhado aqui para vocês. Bom, primeiramente, vamos para as mudanças fundamentais. Então, o nosso primeiro subitem dentro desse tópico. Com as modificações, evidentemente, emprestarão simplicidade, neutralidade à tributação, isso foi muito bom. Essas modificações não vão distorcer as decisões sobre o consumo, né, e também sobre a organização da atividade econômica, conferindo uma maior desoneração ao consumidor final. Isso foi de fundamental importância. Lembrando que a reforma tributária é uma reforma tributária sobre o consumo. A reforma tributária sobre a renda está por vir, né? Bom, essa reforma com certeza torna a tributação sobre o consumo mais condizente com os valores de justiça social plasmados na Constituição. Então, muito resumidamente, a emenda 132 de 2023 foi responsável por algumas melhorias. Vamos arrolar essas melhorias agora. Bom, criação do IVA dual, vamos depois pormenorizar essa questão do IVA, a fixação do local de destino como critério de tributação, o estabelecimento da metodologia de cálculo por fora, isso foi maravilhoso, a estipulação da devolução automática e imediata também dos créditos acumulados, a instituição da não cumulatividade plena, a criação do mecanismo de cashback, né, espero que funcione a contento, e a opção por 3 alíquotas. Nós temos aqui a alíquota padrão, que incide sobre o consumo de bens e serviços que não vierem a se submeter aos regimes específicos de tributação, depois a alíquota reduzida e a alíquota zero. Tá? Então, esses foram os principais pontos da reforma. Depois, nova atribuição de competência. Então, já saí daquele subitem relacionado às mudanças fundamentais. Estou aqui no segundo subitem relacionado à nova atribuição de competência. Pessoal, os estados e municípios perderam nesse jogo, né? Por quê? Porque foi atribuída competência à União para criar tanto o IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, quanto a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Se quiserem anotar com relação ao IBS, é o artigo 156-A da Constituição da República, no que tange à CBS, o artigo 195, inciso 5, também da Constituição. Bom, esses tributos, findo o prazo de transição, vão substituir, respectivamente, o ICMS e o ISS, e o PIS e a COFINS. Bom, os novos tributos já foram criados, já foram instituídos, mediante uma única legislação uniforme, que foi a Lei Complementar 214 desse ano, do ano de 2025. Bom, os estados e municípios
Pessoal, voltei. A internet aqui de casa é super vacilante, eu peço perdão por isso. Uma pergunta, eu estava sem interrupções ou já estava falhando? Porque, do contrário, eu posso até repetir. Tava completamente travado pra gente. Não, mas, Professora, a senhora parou no artigo 156A, na questão do IBS. tá, tá bom. Mas antes. Antes estava Ótimo, Senhora já está perfeito. chegou a perfeito. explicar. Que Não, antes bom, estava pessoal. perfeito. Quando parou, parou Então, de uma vez mesmo. tá ótimo. Então, por favor, se começar a picotar, peço que vocês me avisem, de repente eu saio e entro de novo. Só que dessa vez eu não consegui nem sair porque eu fui ejetada da sala. Tá bem, pode deixar. Tá? Então, só para rememorar aqui, nós estamos arrolando os 9 pontos fundamentais da reforma, né? Começamos a falar sobre as mudanças fundamentais e dentro Pessoal, a professora pediu para avisar que o computador dela tá atualizando. Então ela já volta, tá ligando, tá bem? pessoal, alguma força estranha aqui. Eu acho que o universo não quer que nos encontremos hoje. Peço perdão por isso. Meu computador começou a atualizar do nada. Enfim, nunca presenciei essa mazela. É um Bom, conteúdo, organizadores, é um conteúdo tão com qualidade imensa que o computador não aguentou, professora. pois é, não é isso, é que eu estou falando mal da reforma, então, pessoal, peço desculpas. Organizadores, vocês gostariam que eu repetisse todo esse subtópico, os aspectos gerais, porque eu acho que fica mais organizado, inclusive, para que vocês cortem depois. Não sei se o vídeo comporta corte, mas só para que nós tenhamos uma palestra uníssona, sem Sim, essas. acho que fica melhor mesmo, professora. Oi? Acho que fica melhor mesmo, se a Tá bom, professora então puder. vamos lá. Vamos ao nosso segundo tópico, aspectos gerais. Eu vou repetir, tá, pessoal? Então, nessa segunda parte do nosso encontro, eu farei um breve apanhado acerca das reverberações da reforma sobre o Pacto Federativo. Aqui eu vou listar 9 pontos. O primeiro ponto, mudanças fundamentais. Bom, como eu disse, as modificações emprestarão simplicidade e neutralidade à tributação, sem distorcer as decisões de consumo e também de organização da atividade econômica, né, conferindo uma maior desoneração ao consumidor final.
e tornando a tributação sobre o consumo mais condizente com os valores de justiça social plasmados na Constituição da República. Bom, a emenda 132 de 2023 criou um IVA dual, isso ainda dentro desse subitem de mudanças fundamentais, então criou um IVA dual, fixou o local de destino como critério para a tributação, estabeleceu a metodologia do cálculo por fora, estipulou a devolução automática e imediata dos créditos acumulados, instituiu a não cumulatividade plena, criou um mecanismo de cashback, que eu disse, espero muito que isso funcione a contento, diante da importância, né, diante da envergadura dessa medida, e, por último, optou pela adoção de 3 alíquotas, né? Nós temos a alíquota padrão, incidente sobre o consumo de todos os bens e serviços que não se submeterem a regimes específicos de tributação, depois a alíquota reduzida e a alíquota zero. Então, agora, nova atribuição de competência. Eu disse que havia 9 pontos a listar. Então, o segundo ponto, nova atribuição de competência. Bom, foi atribuída a competência à União para a criação tanto do IBS, artigo 156-A, inciso 4 da Constituição, como da CBS, artigo 195, inciso 5 da Constituição. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Tributos que, findo o prazo de transição, substituirão o ICMS e o ISS, e o PIS e a COFINS. Bom, os novos tributos, como eu disse, já foram criados, já foram instituídos mediante uma única legislação uniforme, foi a Lei Complementar 214 de 2025, remanescendo aos estados e aos municípios a autonomia para legislar só sobre as alíquotas. Bom, depois, atuação integrada dos estados, DF e municípios. Então, nosso terceiro ponto aqui. Bom, gente, o comitê gestor do IBS, que será criado pela segunda lei complementar, né, estamos ainda discutindo o PLP 108. Bom, esse comitê gestor é um órgão composto pelos estados, né, será um órgão composto pelos estados, DF e municípios, um órgão absolutamente essencial para garantir os pilares da reforma tributária. Bom, por intermédio do comitê gestor, só um minutinho, pessoal, agora as páginas começaram a abrir aqui, por conta da atualização. Bom, por intermédio do comitê gestor, os entes subnacionais deverão exercer de forma integrada, isso é muito importante, deverão exercer de forma integrada as competências administrativas relativas ao IBS. Aí eu peço que vocês anotem o artigo 156-B da Constituição. Então, vejam, estados, DF e municípios continuam com a capacidade tributária ativa. O que é isso? Administração tributária, sinônimo de sujeição tributária ativa. Então, estados, DF e municípios continuarão administrando o IBS, quer dizer, continuarão administrando o IBS, não, né? Eles administram atualmente o ICMS e o ISS e administrarão o IBS, mas essa capacidade tributária ativa, conforme verificaremos um pouquinho mais à frente, não é plena. Aí é que está o problema, tá? É muito complicado. A reforma, ela concentrou a administração tributária nas mãos dos estados e dos municípios no que tange ao IBS. A CBS é administrada, obviamente, pela União. Então, a reforma, de acordo com alguns autores, manteve a capacidade tributária ativa, a administração tributária, que significa fiscalização e cobrança, pulverizada, né? E alguns dizem, mantendo incólume, entre aspas, por favor, a autonomia federativa. Não é bem assim. Bom, pessoal, esse modelo integrado de gestão de administração tributária, ele vai prever mecanismos que
mitigarão eventual inércia dos entes quanto à fiscalização e quanto à cobrança, né? Eu digo isso porque a autonomia para arrecadação tributária não é mais dos estados e dos municípios, e vocês já vão entender essa equação. Então, é preciso que a lei do comitê gestor preveja esses mecanismos para mitigar eventual inércia de algum ente no que se refere à fiscalização e à cobrança. E repetindo, por quê? Porque os entes não mais gozarão de autonomia no que tange à arrecadação. Isso é muito importante. Bom, o prejuízo de um ente será o prejuízo de todos. Então, em que pese esse objetivo, né, de simplificação a cuja reforma almeja atingir, a operacionalização do IBS na prática sofrerá alguns riscos, né? Alguns riscos. Por quê, pessoal? Porque se essa gestão integrada não for implementada de forma coordenada, com lastro numa cooperação efetiva, nós temos aqui um ponto de emergência. Bom, e é nesse ponto de emergência que reside toda a confusão da reforma tributária. Bom, quarto aspecto. Agora sim eu explicarei o que tentei. Eu estou assim, gente, titubeante, porque estão pululando telas aqui no meu computador por conta da atualização. Está sendo complicado. Meu Deus. Vamos lá. Então, 90% do produto arrecadado será destinado ao comitê gestor do IBS. Segundo as regras de transição, atenção, pessoal, atenção. Segundo as regras de transição, o ente tributante, né, onde a mercadoria é consumida, né, o ente tributante receberá, no ano de 2033, apenas 10% do total do produto arrecadado. Então, o ente tributante, onde ocorreu o consumo da mercadoria, ele vai receber, até 2033, apenas 10% do montante total arrecadado, ao passo que os outros 90% serão direcionados ao comitê gestor. Por isso que eu disse, eventual inércia de algum ente no que se refere à fiscalização e cobrança, isso aproveita os demais entes. Isso impinge prejuízos aos demais entes. Então, as finanças dos demais entes estão correndo esse risco, tá? Então, muito embora alguns estejam envidando esforços incomensuráveis para arrecadar, eles não estão vendo a cor do dinheiro. E se, de outra parte, alguns entes não estão envidando os mesmos esforços, isso pode colocar em risco todos os entes. É bem complicada essa equação. Então, os outros 90%, como eu vinha dizendo, serão direcionados ao comitê gestor, que fará a distribuição proporcional aos demais entes como uma forma de compensação pelas perdas de arrecadação decorrentes da fixação do local de destino como critério para a tributação. Peço que vocês anotem aí os artigos 121 e 122 do PLP 108 de 2024. Bom, essa distribuição diluída do produto de arrecadação do IBS será praticada durante todo o período de transição, o que significa que até o ano de 2077, já temos uma pré-definição do montante de arrecadação a ser distribuído ao ente tributante. Então, a cada ano, um pouquinho vai sendo distribuído para os entes tributantes. Então, aqueles esforços envidados no sentido de fiscalizar e cobrar, esses esforços não se farão sentir nos cofres públicos do ente que se esforçou. Não sei se estou sendo clara, mas essa é uma questão bastante complicada.
a se deglutir, a se dirimir. Bom, outro ponto, consectário deste que eu acabei de esposar. A implementação do IBS não será concomitante com o recebimento dos valores arrecadados. Bom, o momento de implementação do IBS, de possibilidade de cobrança do IBS pelos entes, não será concomitante com o momento do efetivo recebimento do valor total do imposto arrecadado. Bom, a instituição plena do IBS dar-se-á em 2033, com a substituição do ICMS e do ISS. Vão deixar de existir o ICMS e o ISS apenas no ano de 2033. No entanto, a distribuição do produto arrecadado ocorrerá de forma diluída ao longo de todo o período de transição da reforma, conforme prevê o artigo 131 do corpo transitório da Constituição, do ADCT. Tá? Vamos ao 6º ponto. Socialismo federativo. Bom, o que é isso, pessoal? Ora, no âmbito da regulamentação, esse esforço compartilhado de administração tributária, ou seja, de fiscalização e de cobrança, vem sendo apelidado, alcunhado pelos técnicos da reforma, pelos parlamentares, de socialismo federativo, à medida que os entes deixarão de ter capacidade tributária ativa plena para cobrar, fiscalizar e arrecadar o IBS, e passarão a depender uns dos outros para a manutenção de suas respectivas finanças. Esse também é um ponto muito interessante e no qual reside a confusão que reveste a reforma tributária. Bom, 7º ponto. Pessoal, isso é também relevante, porque eu já andei lendo por aí uma confusão absurda, erros, né, sendo veiculados pela internet. 7º ponto. Alíquota padrão e alíquota de referência. O que é isso? Muita gente, né, tomando a alíquota padrão pela alíquota de referência, utilizando essas expressões como expressões sinônimas. Então, vamos lá, vamos debelar, vez por todas, essas confusões. Bom, as alíquotas padrão são aquelas efetivamente praticadas pelos entes, por cada um dos entes, claro, no âmbito de suas competências, e incidirão sobre as operações envolvendo bens e serviços, salvo naqueles casos excepcionais, plasmados na legislação, né, aquelas exceções previstas na legislação. Bom, pessoal, eu optei aqui por não, quer dizer, fiz uma opção agora, né, por não ditar os artigos, já que eu vou encaminhar para vocês um pequeno resumo, eu acho que isso torna o nosso bate-papo mais fluido, né, se eu, porventura, não citar os artigos. Mas, vamos lá, as alíquotas padrão são aquelas praticadas pelos entes no âmbito de suas atribuições. Então, genericamente, vão incidir sobre todas as operações envolvendo bens e serviços, tirante aqueles casos excepcionais previstos, né, na legislação. As alíquotas de referência, né? O que é isso, alíquota de referência? É sinônimo de alíquota padrão? Claro que não. Bom, as alíquotas de referência serão fixadas por resolução do Senado Federal, tá? Para cada esfera federativa. Estados, municípios, União. Perfeito? Então, as alíquotas de referência serão fixadas por resolução do Senado e vão funcionar como um piso provisório. O que acontece aqui? O parâmetro a ser utilizado pelo Senado vai se basear no objetivo de simplificar a tributação, né, conferindo uma orientação mínima de cálculo de alíquotas para os entes, né, para os estados e para os municípios. Então, essas alíquotas de referência também serão utilizadas em alguns casos específicos, né, como nas remessas internacionais e também naquelas operações realizadas por plataformas digitais não cadastradas no Brasil, tá? Mas percebam aqui a grande diferença, né? Para os estados e para os municípios, remanesceu a competência legislativa, afeta tão somente a possibilidade de fixar a alíquota padrão, né? Claro que, na eventualidade de o ente não fixar essa alíquota padrão,
aí entra a alíquota de referência fixada pelo Senado, tá? Então, essa alíquota de referência, ela só terá lugar se outra não houver sido estabelecida pelo ente subnacional. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Então, a alíquota padrão é a fixada pelos entes subnacionais, a alíquota de referência como um piso provisório, né, para uniformizar a tributação, para auxiliar os entes nos cálculos, essa é fixada pelo Senado através de resolução. E só será aplicada a alíquota de referência acaso o ente respectivo não lograr estabelecer a sua alíquota. Que fique bem entendida essa diferenciação, né? Porque eu estou cansada de deparar com resumos, textos, artigos, em que o autor utiliza essas expressões como expressões sinônimas. Está errado. Bom, vamos lá. Entrada em vigor, nosso 8º ponto, são 9 pontos. Entrada em vigor. Pessoal, o artigo 1º da emenda 132 de 2023, que inseriu os artigos 125 a 129 no corpo transitório da Constituição, no ADCT, dispôs no sentido de que o IBS e a CBS passarão a ser cobrados apenas em 2026, já no ano que vem. Bom, esse prazo, claro, se justifica para fins de adequação dos entes tributantes, e não é só isso, né? Os contribuintes também devem se preparar, adequando as suas respectivas estruturas aos novos tributos. Então, já ano que vem nós teremos IBS e CBS. Bom, diante disso, né, como a emenda dispôs no sentido de que o IBS e a CBS entrarão em vigor apenas em 2026, difundiu-se, né, o entendimento comum de que a reforma tributária, de fato, apenas passaria a viger no ano que vem. No entanto, pessoal, além da criação desses novos tributos, né, além da outorga de competência à União para a criação desses novos tributos, a reforma tributária, veiculada pela emenda 132, trouxe diversas outras inovações, né, ao sistema tributário nacional, sendo que, relativamente a essas inovações, a esses dispositivos, o inciso 3 do artigo 23 da emenda estabelece que as modificações entram em vigor na data de sua publicação. Então, vejam, logo, desde dezembro de 2023, o Sistema Tributário Nacional já possui diversas outras novas disposições vigentes, tá? Então, não nos percamos com relação a esse assunto. A reforma não começará a viger no ano que vem. Já está vigendo, pelo menos com relação às modificações outras, né, por ela trazidas. Então, agora, o nosso último ponto, né, que é o período de transição. Já esboçamos algum comentário a respeito disso, mas tornarei a explicitar de sorte a que vocês possam apreender essa informação. Bom, a implementação da reforma, como eu disse há pouco, será gradual, com um período longo de transição até 2033, durante o qual coexistirão os dois sistemas tributários, o atual super ineficiente e o novo sistema tributário. O IBS vai começar a ser cobrado em 2026, e aqui eu vou fixar, né, colocar luzes no IBS, em formato de teste. Então, no ano que vem já temos o IBS em formato de teste, com uma alíquota de 0,1%, permanecendo assim até o final de 2028. Então, a alíquota de 0,1% em 2026, 27 e 28. De 2029 a 2032, o que nós teremos? As alíquotas do ICMS e do ISS serão reduzidas em 10% ao ano, né, acompanhadas, obviamente, do aumento gradativo do IBS, até que em 2033, como eu havia consignado minutos atrás, o IBS esteja totalmente implementado, ocasião em que o ICMS e o ISS serão extintos. Mas não se iludam, aquela distribuição do produto arrecadado a título de IBS, né, que está ali, salvaguardada pelo comitê gestor, vai continuar. Essa distribuição tão somente findará em 2077, ano em que a reforma, caso não haja qualquer outra modificação, terá seu fim. Eu não acredito nisso,
né? Apesar de termos aí um período absurdo de tempo, eu acho que a reforma tão somente vai se materializar de forma completa depois disso. Bom, pessoal, de tudo isso que nós expusemos, né, esses 9 pontos fulcrais no que se refere à reordenação do Pacto Federativo, eu posso dizer que a reforma está inaugurando uma nova era na tributação brasileira, com mudanças drásticas que transcendem o direito material tributário, e vamos ter que estudar bastante, sobretudo nós, né, que estamos aqui abraçando esse ramo ingrato do direito, e essas mudanças vão alcançar, obviamente, como vocês presenciaram, a repactuação das relações federativas e a reativação da economia, assim nós esperamos, e também o exercício da cidadania fiscal, né? E agora vamos ver como isso vai se materializar. Bom, delineadas essas considerações, pessoal, sobre as reverberações mais veementes da reforma sobre o Pacto Federativo, agora sim vamos analisar os pontos cruciais das mudanças sob o prisma dos entes subnacionais, como eu prometi. E vamos migrando para o nosso último tópico da palestra, demanda dos entes subnacionais. Bom, quando me foi informada a temática objeto do nosso encontro, claro que eu automaticamente pensei, né, já que estou na Secretaria de Estado de Fazenda, nos aspectos mais cruciais da reforma sob o prisma dos entes subnacionais e, mais detidamente, sob o espectro dos estados, né? Bom, não sei se vocês sabem, mas por iniciativa do Ministério da Fazenda foi deflagrado um programa chamado Programa de Assessoramento à Reforma da Tributação sobre o Consumo. Isso foi muito bacana, né? Um programa que visa coligir esforços em auxílio às discussões afetas à regulamentação da reforma, de modo que o sucesso da reforma residiu nessa colaboração, nessa construção coletiva que envolveu o Congresso Nacional, envolveu a sociedade civil, envolveu a academia, o governo, os técnicos das administrações tributárias e procuradorias de cada esfera federativa, de todas as esferas federativas, das 3 esferas federativas. Bom, entre as principais demandas dos entes subnacionais figuram alguns pontos essenciais. Primeiro ponto, adequação aos novos princípios tributários, e aqui vou dar uma palhinha a respeito desses novos princípios, adequação às novas competências e organização da administração tributária, nova configuração de atribuição de competências, receitas do IBS, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Eu espero que dê tempo, né? Se não der tempo, a gente entra aqui mais um dia. Gostaria até de entrar mais um dia aqui, porque há muito o que falar, né? Mas vamos lá, essa parte é muito interessante, porque concerne a adequação dos entes subnacionais aos novos princípios constitucionais tributários. Lembrando, pessoal, que eu costumo até explicitar isso nas minhas aulas, nós temos 2 assuntos que são concebidos pelo Supremo como cláusulas pétreas tributárias /financeiras. A discriminação de rendas, aqui não importante para a gente, e as limitações constitucionais ao poder de tributar. Bom, esse assunto é importante para a gente. As limitações agasalham, albergam 3 temáticas: princípios de garantia, princípios institucionais e as imunidades. Então, aqui vamos falar dos princípios de garantia, dos novos princípios de garantia. Lembrando que os princípios de garantia, eles vêm arrolados no artigo 150 da República, incisos 1
Pessoal, só avisando que a professora está retornando, tá bem? A professora só está com o áudio desligado. O pessoal Agora está sim. preocupado com o que está acontecendo aqui em casa, com o que está acontecendo aqui em casa com essa internet. Mas, enfim, se isso estiver sendo prejudicial, a gente grava essa mesma aula semana que vem. Por favor, eu me coloco inteiramente à disposição de vocês. Espero que isso não tenha prejudicado o conteúdo, né, ministrado. Que coisa, tô bem chateada com essa situação. Mas vamos lá. Como eu vinha dizendo, nós temos aqui as limitações constitucionais ao poder de tributar, agasalhando princípios de garantia, princípios institucionais e imunidades. Então, temos novos princípios de garantia, né, figurando na Constituição, notadamente no artigo 145, parágrafo 3º. Lendo aqui o artigo: o sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Bom, princípio da simplicidade, falando muito rapidamente. Bom, o princípio da simplicidade visa imprimir, por óbvio, uma maior fluidez ao sistema tributário nacional, determinando que tanto a criação de tributos quanto a fiscalização das obrigações tributárias principais e acessórios se pautem pela clareza e pela praticidade. Bom, é claro que isso vai facilitar enormemente, né, o cumprimento de deveres por parte dos contribuintes. Bom, a essência desse princípio é erigir um sistema tributário cujas regras sejam de fácil absorção, de fácil compreensão, diminuindo a sua complexidade, por conseguinte, debelando o alto custo de conformidade e judicialização, né? Como nós já vimos, o Brasil é tido como um dos países cujo custo de conformidade é o mais alto do mundo, né? E essa é uma informação gravosíssima. Basta se pensar na pluralidade de legislações atinentes ao ICMS, né? Nós temos 27 legislações, incluído aí o DF, e ao ISS. Nós temos, no que se refere ao ISS, 5.570 legislações, o que é um absurdo. Então, essa pluralidade de legislações e também
a profusão de regimes tributários diferenciados, especiais, claro que isso aumenta o custo de conformidade isso torna o Brasil um dos países mais complexos em termos de legislação tributária, um fator que, por certo, agudiza a insegurança jurídica, o que se traduz pela alta litigiosidade. Bom, imbuída desse objetivo de modificar o cenário nefasto, é que a Constituição atribuiu a competência à União para criar esses dois tributos de legislação única, o nosso IVA dual. Né? Esses novos tributos, como eu disse, já foram instituídos pela Lei Complementar 214. Bom, já vimos que a competência é da União, estados e municípios perderam a competência tributária, neste particular. Bom, o princípio agora da transparência. Transparência é uma ideia que não é nova, né? Na administração pública, já sendo objeto de tutela pelos mais variados ramos do direito, e lembrando que o princípio da transparência há de ser concebido como um desdobramento da publicidade que está lá plasmada no caput do artigo 37 da Constituição. E a ideia de transparência, pelo menos no que nos interessa de imediato, já estava inserida no texto constitucional até mesmo antes da promulgação da emenda 132, antes do advento da reforma tributária, notadamente no parágrafo 5º do artigo 150, cujos termos dispõem: a lei determinará, isso já existe, a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidem sobre as mercadorias. Essa previsão, inclusive, ensejou a edição da Lei 12.741, de 2012, aquela lei do imposto na nota, não sei se vocês a conhecem. Bom, essa lei dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, né, incluindo o valor dos tributos cuja incidência influi no preço de venda dos produtos. Mas, atenção, a despeito dessa previsão, né, diante da complexidade do atual sistema tributário, que ainda não entrou em transição, né, a realidade aponta no sentido de que dificilmente se chegaria ao valor real da tributação vertida para o Estado, sobretudo devido à atual metodologia de cálculo por dentro. E já vimos aqui, logo no início do nosso encontro, que agora foi instituída a metodologia do cálculo por fora, então torna a tributação muito mais transparente. Bom, mais do que informar, pessoal, a respeito do tributo incidente sobre cada operação, o sistema deve prever mecanismos, isso é muito importante também, que tornem o cálculo do tributo mais claro, né, possibilitando que os cidadãos, as empresas, compreendam como a autoridade tributária ou os sistemas de informática chegaram àqueles valores, né, porque hoje em dia nós não temos essa noção, né, afinal, aquilo que não é cognoscível, né, conhecível, não é passível de ser controlado. Então, nesse ponto, a simplicidade e a transparência se unem através de alguns mecanismos do novo IVA, né, o cálculo por fora, ampla base de incidência, o sistema de creditamento, que são aspectos que tornam fidedigna a apuração dos valores pagos a título de tributo. Bom, e esse princípio, né, o princípio da transparência, ele não apenas deverá ser observado na execução da legislação tributária, mas também no que concerne às renúncias de receita, que são os benefícios fiscais. Bom, saindo aqui da transparência, vamos para a justiça tributária. Bom, em boa hora, né, o princípio da justiça tributária está intimamente relacionado ao disposto no artigo 3º da Constituição de 88, que arrola os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre os quais se construir uma sociedade livre, justa, solidária. Então, nada disso lograria se materializar sem que contássemos com uma tributação justa. Bom, o princípio da justiça tributária há de ser concebido como um postulado da isonomia, né, já está presente na isonomia e também já está presente no princípio da capacidade contributiva e no princípio do não confisco, ou da não confiscatoriedade. Bom, a tributação, pessoal, está intimamente ligada à dignidade da pessoa humana. Eu até gostaria de falar um pouquinho mais a respeito disso, de modo que uma tributação justa não pode, jamais poderia invadir o mínimo existencial, tampouco poderia superar a capacidade contributiva dos cidadãos. É o que mais acontece
aqui no Brasil, sobretudo pela regressividade. Bom, então vejam, nós devemos, né, ter em mente de que o Estado se vale da tributação para viabilizar, né, o custeio das políticas públicas, mas mesmo assim não lhe é dado tributar de forma injusta ou desproporcional os seus cidadãos. Então, o que acontece? O princípio da justiça tributária imbui-se desse objetivo, né, de alcançar esse meio termo, né, uma tributação que respeite os limites imanentes ao exercício do poder de tributar, possibilitando uma equânime redistribuição de riqueza, da qual necessariamente derive a busca pela contemporização da regressividade. E um ponto a ser esclarecido de suma importância é o seguinte: o pessoal fica falando, vamos tributar mais pesadamente os mais ricos, menos pesadamente os mais pobres, não podemos tributar quem não tem dinheiro. Claro que essa é a via, só que o professor Ricardo Butorre já falava que a verdadeira sede da redistribuição de rendas é o orçamento, porque de nada vale, né, nós abocanharmos mais, isso é correto, de quem ostenta signos presuntivos de manifestação de riqueza mais robustos, se isso não é pela via orçamentária repassada aos hipossuficientes. Então, guardem isso, não é apenas a tributação, temos aqui o orçamento. Então, tributação, princípio da capacidade contributiva, e depois a redistribuição pelo orçamento. Só a tributação não dá, porque nós temos que seguir o caminho do dinheiro. Bom, pessoal, princípio da cooperação. O princípio da cooperação consona com o dever de colaboração entre as autoridades fiscais e os contribuintes em direção à consensualidade na resolução de conflitos. Isso é bem interessante, porque a Fazenda, num cenário de cooperação com os contribuintes, almeja suavizar a sua característica de autoridade punitivista ao assumir uma posição de colaboração horizontal com as empresas, em especial no que se refere à redução da carga tributária, eficiência fiscal, disponibilização de informações fidedignas para os cidadãos. E políticas fiscais visando a melhoria da relação entre o fisco e os contribuintes foram adotadas por vários entes sob a forma de nudges, né? Aquelas técnicas de persuasão. Bom, o último princípio do artigo 145, parágrafo 3º, princípio da defesa do meio ambiente, né? Esse princípio, pessoal, cuja previsão expressa alinha o Brasil às diretrizes da OCDE, busca emprestar à tributação um desiderato de sustentabilidade ambiental, seja por meio de incentivos ao uso de novas tecnologias e produtos menos poluentes, seja mediante uma tributação mais pesada, incidindo sobre produtos nocivos à saúde e também ao meio ambiente, bem como através da desoneração fiscal de produtos ecológicos, né? E o imposto seletivo, né, criado também agora, né, advindo com a reforma tributária, está previsto no inciso 8º do artigo 153, imposto subsumido à competência impositiva da União, está inserido aqui nessa moldura também de extrafiscalidade. Ele foi criado com essa finalidade de onerar a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços, lendo aqui a Constituição, prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Reforçamos aqui, então, o caráter extrafiscal. Pessoal, daqui a pouco eu tenho que ir. Eu encerro em 5 minutinhos. Bom, e o último princípio que não está na moldura do parágrafo 3º do artigo 145 é o princípio da atenuação da regressividade fiscal. Esse é muito importante, está lá no parágrafo 4º do artigo 145. Bom, esse princípio enuncia que as alterações na legislação tributária buscarão atenuar os efeitos regressivos. Então, o princípio visa mitigar os efeitos perversos desses tributos, cuja incidência tenda a onerar mais gravosamente a população de baixa renda, que é o que acontece no Brasil. Nós temos aqui o país andando com base nos impostos que incidem sobre o consumo. Quem paga o pato? Os hipossuficientes pagam o pato. Pessoal, se nós formos analisar a carga tributária que incide sobre os hipossuficientes sob a forma de tributos indiretos, ela bate nos 75%. Se isso não é confiscatório, é o quê? Então, de que adiantam aqueles programas de transferência de renda se nós não colocamos uma barreira nisso, se nós
não colocarmos um toco nessa engrenagem, o que de fato eu acredito que esteja agora, só agora acontecendo. A presença desses tributos sobre patrimônio e renda no bolo tributário é ridiculamente baixa, ao contrário do que acontece nos países da OCDE. Não tem como dar certo. Agora sim estamos pelo menos no caminho, né, de uma melhora, assim eu espero. Pessoal, eu estou com um problema aqui de horário, eu preciso ir. Eu gostaria de perguntar muito gentilmente aos organizadores, porque eu tenho pontos ainda a abordar. Gostaria de perguntar se eu poderia continuar noutro dia, e nós até poderíamos falar de novo a respeito do que foi exposto hoje, né, para corrigir essas questões de internet vacilante, e eu vou falar a respeito dessa segunda parte do último tópico. Eu preciso falar das adequações às novas competências, organização da administração tributária, distribuição do produto do IBS. Não é tanta coisa, mas eu gostaria de desbrindar com essas informações, né? Apenas para que o nosso encontro tenha um fechamento lógico, concatenado. Eu poderia fazer isso? Não. Professor, então, primeiramente, queria agradecer em nome de todo mundo, não só do pessoal daqui da chamada no Meet, né, mas também o pessoal no YouTube. As pessoas estão gostando bastante da aula, apesar das falhas, todo mundo se manteve presente, tá? Ai, A que gente bom. alcançou 120 pessoas e esse número não está abaixando, tá? No Quantas YouTube, pessoas? todo mundo está acompanhando. 120 pessoas. Meu Deus, pessoal, tudo bem? Olha, muito obrigada aí pela atenção de vocês, é um prazer imenso estar aqui, viu? E eu vou retornar, se a Kailane e o André permitirem, eu retorno. Sim, Devo falar professora, o assim, motivo uma pelo qual eu honra a tenho que gente ir poder embora, pessoal. continuar. Eu vou para o jogo do Flamengo, eu estou com o ingresso comprado. Olha que absurdo. Tenho certeza que muita gente aqui também vai assistir, seja para torcer para secar o Flamengo, mas muita Não, gente vai para estar com isso, acompanhando Kailane. também. Mas, professora, assim, para não te atrasar mais, a gente aceita com certeza. A gente vai avisar tudo no Instagram, a gente consegue coordenar Olha, a agenda da professora já também. semana que vem, se vocês puderem, na própria quinta-feira, eu estou É aqui à porque na disposição. quinta-feira nós já temos outra aula agendada. Então, Tá, talvez a tudo bem. gente organize nesse meio tempo e deixe disponibilizado para o pessoal a continuação da aula de hoje. Tá Tá bem? E ótimo, tá aí, ótimo. Eu as peço perguntas que desculpas a fizeram vocês, hoje, viu? tá? As perguntas que fizeram hoje a gente deixa para concluir na segunda aula, tá? E a Tá gente ótimo. vai Eu também não tenho disponibilizar acesso no às YouTube. perguntas, tá, pessoal? Não estou vendo o pessoal do YouTube aqui, só para que vocês tenham essa ciência, não estou enxergando vocês. Mas está tudo anotado aqui com a gente e a gente Bom, repassa para a senhora para poder concluir tudo na próxima aula, tá? A aula foi excelente, a gente só tem a agradecer pela presença, pelo aceite do convite, pela excelente aula. Tenho certeza que todo mundo aprendeu demais e vamos continuar aprendendo na próxima aula com a continuação. muito obrigada mesmo, pessoal. Foi um prazer imenso, inenarrável até, e peço desculpas por essas intempéries aqui relacionadas à internet, mas eu até me comprometo a falar tudo de novo, de forma uníssona, com uma internet melhor, tá bom? Muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Eu sou Obrigado, muito professora. Obrigada, professora. Obrigada a todo mundo que acompanhou no YouTube, aqui no Meet, tá? A gente está encerrando nossa aula e até o próximo encontro. Até o próximo, Tchau, tchau. pessoal. Um Tchau, beijo, professora. Boa noite. beijo, Luísa. Tchau, Beijo, tchau. pessoal.